Conexão Unicinos. Apoio Monjoá. We give you fashion to be yourself. Olá, hoje é sexta-feira, 29 de novembro. E você acompanha a Conexão Unicinos pela TV e pela FM 103.3. Combate ao câncer de próstata. No programa de hoje, saiba mais sobre esse, que é o segundo tipo de câncer mais frequente em homens em todo o mundo. No estúdio, você acompanha uma entrevista sobre a saúde do homem. Na agenda cultural, confira opções de shows, teatro e as estreias do cinema para você aproveitar os próximos dias nas cidades aqui da região. E saiba também qual será a previsão do tempo para o sábado no Rio Grande do Sul. Eu sou Rodrigo de Oliveira, jornalista da Unicinos FM. Eu sou Vanessa Ores, jornalista da TV Unicinos. Conexão Unicinos está começando agora. Fique com a gente. O câncer de próstata é o segundo mais diagnosticado em homens em todo o mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. E de acordo com a estimativa do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, e do Ministério da Saúde, em 2014, no Brasil, devem ser registrados mais de 68 mil novos casos e mais de 12 mil mortes decorrentes da doença. E esse alto número de óbitos pode ser reduzido com o aumento dos diagnósticos precoces. Acompanhe na reportagem de Priscila Gomes. Foi em um exame de rotina que Gilberto descobriu um tumor na próstata aos 64 anos. Mas, ao contrário de muitos, o artesão encarou a notícia de que teria que enfrentar um câncer com certa tranquilidade. Fui no doutor, o médico me falou comigo, eu confiei nele, né, no que ele me disse. E aí mesmo na hora que eu cheguei, tinha um médico amigo meu que vem sempre aqui. E aí ele me falou comigo, não, isso aí tu vai fazer, não vai dar nada. E não deu nada. Eu acho que a minha família ficou pior que eu. Graças à atitude de Gilberto, a doença foi diagnosticada precocemente, o que também possibilitou o início imediato do tratamento. Mas o exame ainda provoca receio em muitos homens, que até deixam de fazer por conta do preconceito. A turma sempre leva na brincadeira que não deve fazer, mas isso eu acho que toda pessoa devia fazer, porque é melhor prevenir do que querer remediar, não adianta mais. Gilberto convive com o problema há 3 anos. Hoje a doença está controlada, mas o artesão a acompanha de perto e faz exames com frequência. O tratamento recomendado foi a radioterapia, uma das opções para combater esse tipo de câncer. Existem várias técnicas para a radioterapia. Uma das mais sofisticadas é a chamada IMRT, que atinge o tumor de uma maneira mais precisa e não agride tanto outros órgãos, como, por exemplo, a bexiga e o reto. Outra orientação dos médicos pode ser a cirurgia para a remoção do tumor, que assusta a maioria dos pacientes. O medo maior, claro, do tratamento radical do câncer de próstata é a impotência, que ocorre num certo número de pacientes que são operados. Mas vai depender muito do tamanho do tumor, do treinamento do grupo que faz a cirurgia. De acordo com o oncologista, o câncer de próstata não tem uma causa específica como outros tumores. Então, é um tumor mais do envelhecimento da próstata. Se a gente for fazer biópsias em todas as próstatas de pessoas, de homens com mais de 70 anos, quase a metade deles vão ter câncer de próstata. Mas a doença também pode atingir os homens a partir dos 60 anos, como no caso de Gilberto, que você conheceu no início da reportagem. O problema é crônico, silencioso e quase não apresenta sintomas. Por isso, a prevenção é importante. O problema é maior nos pacientes jovens, apesar de ser muito menos frequente, mas pacientes de 50, 60 anos não espera ter tumor de próstata e muitas vezes não é avaliado. A melhor avaliação é conversar a partir dos 50 principalmente. Claro, se tem uma história familiar de câncer de próstata, deve conversar antes. Mas se não, a partir dos 50 anos também, conversar com o urologista, se informar e ele vai dizer as coisas que devem ser feitas. E Gilberto é exemplo de que com o diagnóstico precoce é possível controlar a evolução do tumor. E nessas horas, o apoio dos amigos faz toda a diferença. Inclusive, quando eu parei de fazer radioterapia, fizeram uma festa aí, veio uns 50.
Bom, e depois de um mês de outubro ser marcado pela campanha Outubro Rosa, que alerta aí para a prevenção do câncer de mama, o mês de novembro é dedicado internacionalmente às ações relacionadas ao câncer de próstata e também à saúde masculina. Este movimento é conhecido como Novembro Azul. E é para conversar com a gente sobre esse assunto, também sobre a saúde dos homens, que recebemos aqui no estúdio, Marlon Fiorentini, que é médico urologista, e também Miriam Bavoso, secretária adjunta de saúde de São Leopoldo. Olá, sejam bem-vindos aqui ao Conexão, tudo bem? Olá, sejam bem-vindos. Bom, doutor, nós conferimos na reportagem que o câncer de próstata é uma doença silenciosa. Quando aparecem os primeiros sintomas, é sinal de que a doença já está num estágio bastante avançado? Isso é importante. Existem algumas situações sobre a próstata. Existe a doença benigna e a doença maligna, né? Então, o câncer em si, ele normalmente é uma doença silenciosa e realmente quando aparecem sintomas do câncer de próstata, a doença está realmente mais avançada. E que tipo de sintoma é esse que aparece, doutor? Os sintomas podem ser variados, né? Desde sintomas urinários, dificuldade para urinar, e especialmente sintomas de metástases, que seriam dores ósseas, seria o sintoma mais comum de metástase. Existe a doença benigna também da próstata, que é mais comum, que virtualmente todos os homens vão apresentar, que é a hiperplasia benigna da próstata. Essa doença também causa alguns sintomas, como jato urinário fraco, dificuldade para urinar, aumento do número de vezes que o homem levanta para urinar à noite, e é uma doença benigna. Então é importante a avaliação médica realmente para identificar qual é o caso do paciente. E doutor, o Cláudio Noronha, que é coordenador de vigilância do INCA, afirmou que a incidência da doença em 2014 nos homens deve ser maior por eles estarem mais expostos a fatores de risco como tabagismo, má alimentação e consumo de bebidas alcoólicas. O senhor concorda então com essa afirmação? Esse perfil tem mais chance de desenvolver a doença? Sim, é possível. Existem duas situações, né, sobre isso. Uma delas é que os homens estão fazendo mais exames, né? Então está se diagnosticando mais e por isso a incidência vem aumentando também, né? E a outra questão, claro, tabagismo, etilismo, obesidade, má alimentação são fatores de risco não só para câncer de próstata, mas para tumores, para cânceres em geral, né? E outras doenças cardiovasculares também, né? Bom, Miriam, a gente quer saber como é que é o acesso aqui em São Leopoldo para os homens que estão nessa faixa etária, então, que é necessário fazer esse exame. Como é que está esse acesso? Tem disponibilidade? O SUS atende facilmente esses homens? Sim, aqui o SUS tem a disponibilidade de atender. Eu até costumo dizer que os homens vão muito além das orientações, mas ainda existe um preconceito que não deveria existir. As mulheres, como faz a prática das mulheres é ir, pelo menos anualmente, ao consultório médico, elas levam em torno de 90% da população é levado pelas suas próprias esposas, não é, doutor? Quer dizer, dentro do trabalho que vocês desenvolvem, é possível perceber isso mesmo? Quer dizer, as mulheres elas procuram muito mais do que os homens. Exatamente. E levam os homens para o consultório também. Levam para os consultórios. Então, se não somos nós mulheres, eu acho que muitos homens ficam silenciosamente quietinhos porque dizem que não tem nada, até pelo próprio preconceito. E quanto ao SUS, nós atendemos na nossa rede, com certeza. Temos, quando a esposa, a namorada resolve levar, que acreditamos que, eu acho que o doutor pode me complementar, em torno de 40, 50 anos, se preconiza, a partir dessa data, né, que procure ou um urologista, na rede dispomos, ou um clínico geral, ou um médico da família que se encontra nas estratégias de saúde da família aqui em São Leopoldo. Por isso é importante a gente pensar também, né, no diagnóstico precoce, né, doutor? Que sempre é importante até para evitar depois algumas sequelas, como, por exemplo, a impotência também que pode acontecer, né, com esse câncer de próstata, doutor. É verdade isso? Isso é verdade. A importância de fazer os exames é justamente o diagnóstico precoce, né? Diagnosticar um tumor em estágio mais inicial e passível de cura cirúrgica ou radioterápica, ou passível de cura, né? Certamente, quanto antes for diagnosticado e indicado o tratamento, menores vão ser as sequelas dos tratamentos. Tá certo, não significa necessariamente que esse homem ele vai ter alguma sequela.
Não, claro que não. Hoje, com os tratamentos atuais e mais, né, disponíveis atualmente, os homens cada vez têm menos sequelas dos tratamentos, né? Então isso é um dado bastante positivo, porque o tratamento ele tem problemas, claro, mas cada vez menos problemas são advindos do tratamento para o câncer de próstata. Tá ok. Então, bom, agora a gente faz um rápido intervalo e na volta a gente segue com esse assunto aqui no Conexão. É um instante só, a gente já volta.